neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Bom dia, bom dia. Move em mim, Espírito de Deus. Move em mim, Espírito de Deus. Transforme a minha vida, transforme meus caminhos, transforme os meus sonhos, que eu possa encontrar o meu propósito. Esse seja a nossa vontade, que seja a vontade de Deus, encontrar o nosso caminho, encontrar o nosso destino. E ontem nós falamos a importância da nossa transformação através da verdade, através do caminhar. Ontem nós decidimos e entendemos que a verdade transforma, que nós precisamos viver mais a verdade, que nós precisamos sentir mais e agir com a razão e com o coração. Nós deixamos o que a gente poderia fazer para ficar mais perto de Deus, para transformar a nossa vida. Nós estamos buscando nosso propósito, buscando nosso caminho, buscando a nossa missão nesses 40 dias de caminhada até o dia 1º. Hoje nós estamos no 25º dia e hoje nós vamos, como ontem nós entendemos que a transformação pela verdade nos ajuda, e hoje nós estamos pela provação. Deus tem um propósito por atrás de qualquer adversidade, pois os nossos sofrimentos levam a momentâneos. O nosso sofrimento nos leva a produzir algo de transformação dentro de nós. Hoje tem uma pessoa que está sempre nos acompanhando aqui, que é a Cleia. Ela está indo para Cuiabá para acompanhar o pai no médico, que está doente, que está precisando de ajuda. E o dia de hoje a gente vai colocar e entregar nas mãos do Senhor todas as pessoas que estão em sofrimento, que estão com dor, todas as pessoas que passaram por aqui, todas as pessoas que ainda vão passar, que nós possamos rezar, orar por essas pessoas, que você possa orar pelas suas famílias, pelos que são seus, que nós possamos entender a aprovação de Deus, o sofrimento que produz o ouro, o fogo
você queima o ouro no fogo. E que nós possamos queimar o nosso ouro da santidade, o nosso ouro do amor, nesse fogo divino, igual foi no dia de Pentecostes, que a língua de fogo entre nós, que o Espírito Santo de Deus venha até nós e que nós possamos entender o porquê que acontece algo tão difícil em nossas vidas, por que nós precisamos sofrer, por que nós temos a nossa cruz para carregar. Deus usa as adversidades para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, Ele utiliza mais do que as circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus, que a leitura bíblica nos diz. A razão é óbvia. Você se desfruta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teremos aflições no mundo, em João capítulo 16, versículo 33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Todos nós temos problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o nosso processo de crescimento, que Deus planejou para mim, para você. Pedro nos assegura que se os problemas são normais, queridos amigos, não se ausente nem se admire quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Por isso, não é a coisa estranha e nem fora de comum que lhe vai acontecer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Não se assuste com os problemas que estão vindo. Não tenha medo de enfrentar essas nossas dificuldades, essas nossas adversidades. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto do que tem um coração aquebrantado. Ele resgata o espírito abatido. Salmos 34, versículo 18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorreram provavelmente nos dias mais sombrios, mais difícil, mais escuro. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você se sentir buscando somente a Deus, é durante os períodos de sofrimento que nós aprendemos a fazer as orações mais sinceras, mais autênticas e mais honestas para Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, nós temos disposições para orações. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre Ele. Mas apenas quando sofremos é que conheceremos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender em nenhuma outra forma, de nenhum outro jeito.
Deus poderia ter livrado José da prisão, Daniel das covas dos leões, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas não o fez. Então não tenha medo do que você está passando, não tenha medo desse sofrimento, não tenha medo de estar com leões, não tenha medo de estar na fornalha em chamas. Deus permitiu esses problemas acontecessem e que porque Ele sabia que esses homens foi trazido para mais perto de Deus. Quando nós passamos por essas adversidades, quando o milagre acontece, quando nós oramos com muita fé, quando nós entregamos realmente a Deus com o coração, com a mente consciente, com a mente inconsciente, tudo passa. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá o testemunho em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Paulo fala esse versículo com tanta verdade para mim, que muitas vezes nós não conseguimos ver saída. Muitas vezes nós acreditamos que estamos no fundo do poço, profundo, e que ninguém quer nos ajudar. As pessoas só querem pisar em nós, as pessoas só querem jogar mais terra, querem tampar esse buraco. Mas Deus usa essa terra para nos tirar de lá. Deus usa esse momento para nos mostrar que através da dor, mas quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração e nossa mente a Deus, nada dá errado. Você nunca saberá que Deus é tudo para você, tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tiver a saúde, eu posso morrer numa fila de hospital, com todo o dinheiro do mundo, igual aconteceu muito com esse Covid. Eu posso ter uma família linda, filhos maravilhosos, pais excelentes, mas eu não posso livrar eles de um acidente, de uma doença mortal. Eu não posso, mas Deus pode. Deus é o dono da vida. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente
nos dias mais sombrios de sua vida. O milagre vem na dor, no medo, na insegurança, mas quando nós entregamos ele para Deus. Independente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Sem a permissão. Jó permitiu que o diabo tocasse. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Mas por que Deus permite? Para que nós possamos fortalecer. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E foi assim que ele falou: você pode tocar, mas você não vai matá-lo, porque isso não depende de você. Deus pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e os outros usam para o mal. Se o Senhor tem um controle total da situação, os acidentes são apenas circunstância do plano dele para a sua vida, como todos os outros dias de sua experiência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Leia Salmo 139, versículo 16. Tudo que acontecer com você tem um significado espiritual. Pode escrever tudo. Paulo explica isso para nós. Sabemos que Deus determina tudo o que ocorre para o bem de todos aqueles que o amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 9. Talvez você sofreu um acidente. Talvez você não consegue mais caminhar. Talvez você está decepcionado com a doença de um ente querido, ou até mesmo sua. E na hora que a gente lê esse versículo, sabemos que Deus determina tudo que ocorre para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de quem? Para eles. Mas por que, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, por quê? Quantas vezes eu me perguntei por que a morte do meu pai daquela forma, tão jovem? Por quê? Para que vocês que não saibam, né? Meu pai era um homem de muita fé, um homem muito religioso, um homem que nos ensinava o caminho de Deus. E de repente não está entre nós. E por uma morte que ele causou naquele momento, e foram muitos anos de sofrimento, por que Deus permitiu que meu pai tirasse a sua própria vida? E a gente com aquela crença limitante que iria para o inferno. Que Deus é esse? Essa era a pergunta que eu fazia. Mas hoje eu tenho plena consciência. Eu consegui entender que a gente é salvo pela misericórdia. A ciência provou que a depressão é uma coisa que precisa de médicos, precisa de ajuda, que uma pessoa não está em sã consciência. Então, se você tem alguém que está com depressão na sua família, abrace, cuide. Você que está com depressão, mas não quer assumir essa depressão, busque ajuda, tenha coragem, força. Deus permite
mas permite para o nosso crescimento, permite para a nossa evolução. E tanto que foi importante para mim viver, passar por isso, para o meu amadurecimento, para o meu conhecimento, para a minha força, para eu poder ajudar as pessoas. Mas é um versículo difícil de entender, é difícil de compreender que Deus permite acontecer coisas ruins, que Deus permite que o diabo toque na gente, que uma doença toque, que a traição vem. É difícil de entender isso. Mas essa é uma passagem bíblica que muitas vezes a gente realmente nos pergunta. Mas Deus diz: faça com que tudo saia de forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade, porque Deus também diz: faça com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Um exemplo da Covid, exemplo da morte do meu pai. Vivemos num mundo difícil de ser vivido nele, um mundo caído. Somente o céu, tudo é perfeito, da forma que Deus quer. E por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Para compreender inteiramente Romanos 28 e 29, você deve examinar frase por frase da oração que ele nos deixou. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. Porque se nós tivéssemos 100% de pensamentos positivos, não teria espaço para entrar esses porquê, essas dúvidas, essa falta de entendimento, essa falta de clareza. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem um plano, um controle do universo e ama todos nós. Há um grande projeto por trás de tudo. Então hoje eu creio verdadeiramente que meu pai está na glória de Deus. Eu creio verdadeiramente que a minha mãe está na glória de Deus. Porque pela misericórdia de Deus eles estão nos céus. E lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem mentira, lá não tem nada disso. Lá só tem alegria, só tem paz, só tem confiança, só tem entendimento, só tem sabedoria. Tudo que acontece com você tem um significado.
Pode escrever isso. Nada é por acaso, nada é coincidência. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece com você, incluindo os erros, pecados, mágoas, amargura, sofrimento, ainda que inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Toma consciência disso. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas parte indeterminadamente do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Mas você precisa ter essa consciência, você precisa aceitar isso, que todos os problemas vão vir, as doenças vão vir, a falta de emprego vão vir, a falta das coisas básicas talvez vão vir. Mas segure na mão de Deus, entregue a sua vida a Ele, se curva diante dEle, pede a orientação para que a sua vida possa ser inspirada, que as pessoas possam olhar para você e falar: nossa, essa pessoa me ensina tanta coisa, com o seu jeito simples, com o seu jeito humilde, com o sofrimento que ela viveu e que está vivendo. Nós estamos aqui há 25 dias buscando o nosso propósito, nosso entendimento, o nosso amor, entendendo a nossa missão, o nosso chamado, entendendo por que tanto sofrimento, talvez, por que tanta dificuldade, por que tantos anos, por que está acamado uma pessoa querida que você queria que estivesse andando, por que alguém está andando de cadeira de rodas, sendo que podia caminhar. Aceite, mas não conforme. Aceite o plano de Deus na sua vida, mas entenda o que eu tenho que fazer da agora para frente. Como eu vou viver da agora para frente. Hoje nós temos as redes sociais, que é um canal livre para te levar para onde você quer, para o sucesso, para ensinar as pessoas, para levar o amor, a paz, uma palavra. Não deixa se destruir. Will, é fácil falar para você. Você mora na casa boa, você tem um carro bom. Fala para mim que não tem nada. Mas um dia eu não tive nada, e a vida dá a volta, amanhã eu não posso ter nada. Mas eu preciso confiar nesse Deus e no propósito de Deus na minha vida. Eu já passei por muitas, e sei que vou passar por muito mais. Mas através desse Deus, eu busco me evoluir todos os dias. Eu busco buscar o meu conhecimento. Eu busco ajudar as pessoas cada vez mais. Eu busco melhorar o meu caráter. Eu busco melhorar a minha fé. Eu busco melhorar os meus estudos. Eu busco melhorar as minhas palestras. Eu busco melhorar a minha vida. Eu busco melhorar como ser um bom marido, como ser um bom pai. Eu busco deixar os meus pecados para trás. Eu busco deixar os meus problemas para trás e resolvê-los. Que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo.
Que a nossa vida seja semelhante à vida de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da diversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar ele vai usar uma marreta. E se formos realmente obstinados, dedicados, ele utilizará o que for necessário, gente, para nos transformar. Para nós transformar essa joia bruta que está em nós, para que nós seja a pedra mais preciosa. Entenda isso. Você é uma pedra preciosa. Você tem muito brilho. Você nasceu para fazer a diferença. Cada problema é uma oportunidade para edificação do nosso caráter. Como você está agindo na sua vida. Quanto mais difícil for a situação, maior o potencial de desenvolvimento de seus músculos espirituais, da sua fibra moral. Paulo diz: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz o caráter. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha só, gente, sabemos que essas tribulações produz paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente na sua vida não é tão importante. O que acontece dentro de você. Comece a buscar o seu autoconhecimento. Comece a entender por que as coisas acontecem de forma diferente do que você quer nas coisas externas. Por que você não é bem sucedido? Por que você está vivendo com a família toda destruída? Comece a entender você. Busque dentro de você. Enquanto você não entender o seu eu interior, para onde você quer ir, o que precisa ser mudado, como você vai ajudar as outras pessoas? Se você está perdido, confia nesse Deus, confia nesse Cristo. Vamos reagir aos nossos problemas como Jesus reagiu. Quantas dificuldades Jesus passou nessa terra. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. E nós não temos paciência. E aí nós destruímos tudo que Deus tem para nós. Respira profundo quando uma adversidade chegar até você. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca cresce. Você deve reagir de forma que Jesus reagiu. Porque os problemas não é para nos destruir. Os problemas são para nos fortalecer, para nos dar entendimento, para nos aproximar mais de Deus.
para nós tomarmos uma tomada de consciência grande, para que o nosso cérebro tenha uma expansão gigante, e que nós possamos evoluir cada dia mais. Lembre-se de que Deus tem um plano bom para você que vive reclamando, para você que vive na amargura, para você que vive se destruindo por causa de seus problemas. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para você, e é verdade. Mas eu torno a dizer para você, respire profundo. Porque Ele sabe o que é melhor para você e avisa apenas o que é bom. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O plano de vocês fazerá prosperar e não de causar danos. Plano de vocês vai dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que havia vendido como escravo, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem para que você fosse preservada a vida de muitas pessoas. Tente imaginar você ser vendido pelos seus próprios irmãos de sangue como um escravo. Os seus irmãos pensaram em te matar porque você tinha sonhos visionários, porque você via o que as pessoas não viam. Pessoas inteligentes miram no alvo. Pessoas sobrenaturais mira e sabe que o alvo vai estar ali. E José, hora nenhuma, baixou a cabeça. José aprendeu a ser líder por onde passou. Na casa que ele servia, na cadeia, e ao mesmo tempo como governador. Ele usava, e ele tudo na vida ele colocava um propósito. Se hoje você está numa prisão interna, com medo, se hoje você se sente vendido como um escravo, se hoje você se sente decepcionado com seus amigos, com seus colegas, com a sua família, se hoje no teu trabalho você não tem espaço, você se sente preso, lembra de José, o sonhador, que nunca desistiu, que trabalhou muito, mas quando ele viu a família dele, quando ele viu que aqueles irmãos que tinham vendido ele como escravo, ele entendeu todo o propósito de Deus, que ele veio ao mundo não só para a família dele não morrer de fome, mas ele veio ao mundo para salvar muitas famílias. Então tenha paciência. Deus não tem planejamento mau ou ruim para você. E eu espero que hoje seja um dia que você possa tomar consciência e entender o que você está vivendo hoje tem um propósito gigante amanhã para você. Só você confiar e ter paciência e trabalhar muito para que isso vire a chave. Por isso que muitas coisas também não acontecem. Tem muitas pessoas que ficam só em oração, 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 só orando, 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 só igreja, 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 e todo mundo está errado e ele está certo. Cuidado. Cadê a sua ação? Não adianta eu estudar, fazer curso, fazer formações, fazer especializações, se eu não agir, se eu não colocar tudo que eu aprendi para fora.
Não adianta guardar isso dentro de mim. E é isso que Deus nos mostra todos os dias. Exalte e agradeça a sua vida. Agradeça essa noite, mesmo que ela foi difícil, mesmo que ela foi turbulenta. Agradeça, porque tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Nada é coincidência. Eu tenho uma grande amiga que fala que é Deusidência. Tudo é Deusidência. Confia. Entenda. Talvez hoje você não vai conseguir entender. Mas amanhã, talvez sim. Até dia 1º, você vai entender o seu propósito. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Como isso é possível? Talvez você está me perguntando isso. Euler, como que eu vou agradecer a Deus se eu não sei cadê o meu filho? Ele não pousou em casa. Euler, como eu vou agradecer a Deus se o meu marido amanheceu na rua? Como eu vou agradecer a Deus que eu tenho uma pessoa querida que está doente, sofrendo? Observe que Deus nos manda dar graça em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Ele manda dar graça em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, pelas consequências dolorosas propostas nesse mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que atingem você para cumprir um propósito dele. Deus permitiu que meu pai morresse daquela forma. Permitiu que eu sofresse bastante. Depois Ele permitiu que eu tivesse uma conversa linda com a minha mãe. Eu começasse a ter uma tomada de consciência. Ela me falou tantas coisas em poucos minutos. Ela falou que eu estava voltando para Deus. Ela falou que meu pai estava no céu. Ela falou que a minha filha ia ser uma menina. Ela falou que eu ia ficar com a imagem da Senhora Aparecida. E eu não dei moral nenhum para aquilo que ela estava falando, gente, naquele momento. Só que Deus permitiu que minha mãe fosse para outro mundo depois de 50 e poucos dias. Deus me permitiu que eu fosse no lugar que ela faleceu, no acidente de carro que ela teve. Que eu descesse ali, que eu encontrasse um terço ali, que eu encontrasse uma imagem da Senhora, que eu sentisse um cheiro de rosas. Para que eu pudesse chorar ali, que eu pudesse sofrer ali, para me entender que eu tinha que voltar para Cristo. Que aquelas palavras que a minha mãe tinha falado para mim tinham todo sentido e toda razão. Deus permitiu que eu tivesse um sonho para construir uma imagem de 20 metros de Nossa Senhora Aparecida. E eu tive a coragem, a ousadia, busquei parceiros, orei, mas eu fui entender todo o propósito de Deus. Eu fui entender que aquela morte do meu pai, aquela morte da minha mãe, que a minha história ia trazer paz para as pessoas, que aquela imagem que eu construí ali ia fortalecer mais a minha história e que as pessoas iam passar por isso, ser transformadas, independente da sua crença, do que você acredita.
Eu não estou falando só dando um exemplo para você. Que Deus tem uma missão maravilhosa para você. Deus tem um chamado gigante para você. Mas você precisa ter paciência. Você precisa agradecer mais. Você precisa exaltar mais a Deus. Você precisa louvar mais a Deus. E esperar que a alegria vai vir. Mas não fique de braços cruzados. A sua empresa está com dificuldade. Age. Trabalhe. Eu não sei o que Deus ainda vai permitir que eu passe nessa terra. Quais os problemas, quais as dificuldades. Eu não sei o que você vai viver aqui ainda. Eu não sei o que você está vivendo agora, hoje. Mas essa é a mensagem de Deus para você. Tenha paciência, confie. Isso vai passar e vai te fortalecer. E você vai ser um grande vitorioso. E você vai ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Você vai ajudar muito e muito, 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 muito. Mas primeiro, você precisa acreditar que Deus permitiu esse sofrimento, essa dor, porque tem um propósito a mais. Recuse-se a desistir de sua vida. Recuse a desistir. Quando a dor estiver profunda, seja paciente e persistente. Seja paciente e persistente. Você que está doente, você que não está acreditando mais que vai conseguir passar por essa doença, aceite a doença. Tenha paciência com o processo, mas seja persistente na vida, na cura. Acredite. Eu sou um alcoólatra, não tem jeito mais comigo. Tem. Aceite que você é um alcoólatra. É o primeiro passo. Mas vai atrás para a mudança. Foge da bebida. Ore. Busque ajuda. Eu tenho problemas com os meus pais. Eu não aguento mais os meus pais. Eu nunca vi meu pai. Eu não dou certo com meu pai. Minha mãe é chata demais. Não, dá vontade de sumir tem dia por causa dos meus filhos. Tenha paciência e persistência. Deus está trabalhando, confia. Mas como você está agindo? Eu já tenho 10 anos, já tenho 20. Não importa. Deus está agindo. Mas e você? Como você está aceitando isso? Como você está fazendo isso na sua vida? Pense no seu propósito de vida. Pense aonde você quer chegar. Pense o que você quer fazer e confia. Lembre-se sempre, existe um propósito por trás de cada adversidade. Esse é o tema que eu vou deixar hoje aqui. Lembra-se, existe um propósito por trás de cada adversidade. A pergunta que eu vou deixar hoje: qual problema em minha vida permitiu que eu experimentasse mais um crescimento maior? Faz uma reflexão de sua vida. Quantos problemas você já teve? Quantas adversidades você já teve que enfrentar? E você experimentou o crescimento através dessas adversidades? Muito obrigado.
cada um que passou por aqui, mesmo que seja por um minutinho, por um segundinho. Eu sei que todo tem seus afazeres. Gratidão a você que ficou comigo do início ao fim. Creio, eu sei que você está em viagem, não pôde estar aqui, mas confia. Todos vocês que viveram as dificuldades, as dores na sua vida, entenda que existe um propósito por trás disso. Tenha paciência, confia. E Deus está contigo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Você que vai ver esse vídeo em um outro momento, nós estamos colocando eles todos no YouTube para deixar salvo ali, para que você possa assistir no seu momento, no momento oportuno, no momento que você achar que é viável, porque Deus está pronto para mudar a sua vida. Deus abençoe imensamente, ricamente, todos os dias de sua vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado. E o milagre sempre vai vir em nossas vidas, porque nós já somos um milagre de estar aqui. Amém.